pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero trazer aqui para vocês mais uma discussão sobre física, tá? Hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho, brevemente, um pouco a respeito de processos adiabáticos para um gás ideal, tá? Então qual que vai ser a ideia do vídeo aqui, do vídeo em questão? Inicialmente, eu vou querer dar uma certa noção para ver como é que a gente consegue chegar, naquela equação lá para expansões ou compressões, adiabáticas para um gás, aquela expressão lá que o produto entre a pressão e o volume elevado a um certo fator gama, de uma expansão ou compressão para um gás é igual a uma constante, isso é uma constante. Então a ideia vai ser a gente trabalhar alguns conceitos aqui, algumas ideias e chegar nessa relação, e após isso a gente aplica um exemplozinho bem simples, bem fácil, para a gente conseguir fixar um pouco essa ideia. Então, para a gente começar, a gente precisa de um ponto de partida. E qual seria esse ponto de partida? Seria uma certa proposição. Quais são as condições iniciais do que o meu problema é dado, para que a partir disso eu consiga destrinchar e chegar naquela relação. Eu não sei se dá dando para ver você um pouco aqui da frente, mas é o seguinte, é a nossa proposição, certo? A proposição em questão vai ser que a gente vai considerar uma variação infinitesimal de volume dV, tá aqui a diferencial, e uma variação infinitesimal de temperatura que eu não coloquei aqui, tá, por questão de esquecimento, mas seria a diferencial dt, tá? T maiúsculo para representar uma variação infinitesimal de temperatura, que eu não coloquei, mas enfim. Então, por que a gente vai pegar variações infinitesimais? Porque é muito interessante a gente sempre estar trabalhando com alguma coisa que acontece muito devagar, muito lento ou extremamente rápida, tá? Em determinadas condições, porque isso facilita o nosso ferramental matemático utilizado, facilita em alguns pontos, para a gente conseguir encontrar algumas relações a partir disso, tá? Então, o que é que acontece? Espera aí que eu acho que tem alguma coisa aqui. Então, o que é que decorre disso? Por que considerar essas variações? Porque a gente quer utilizar cálculo aqui, tá? Para conseguir deduzir, chegar naquela relação que eu citei no início do vídeo, tá? Então, qual vai ser a primeira coisa que a gente tem que tirar daqui? É que a gente vai utilizar diferenciais, certo? dV e o dt que eu não coloquei. E qual que é o ponto principal aqui do vídeo? É uma expansão adiabática. Adiabática significa que o nosso gás ele vai expandir ou vai ser comprimido, a gente vai considerar como expansão inicialmente, mas também se aplica a compressões. Que o nosso gás ele vai ser expandido, vai sofrer uma expansão sem que ele troque calor com qualquer outro meio que seja. Tudo bem? Então, se ele não vai trocar calor, isso aqui implica diretamente que a quantidade de calor é igual a zero, certo? E qual é a consequência disso? Veja, da relação que a gente tem da primeira lei da termodinâmica, que diz que a variação de energia interna de um fluido, nesse nosso caso de um gás, é igual à diferença, definido como a diferença entre a quantidade de calor menos o trabalho realizado sobre o gás em questão. Se a quantidade de calor é zero, então a gente tem que a variação de energia interna vai ser dada simplesmente menos o trabalho. O que é que isso significa? Que o gás vai sofrer algum tipo de trabalho, certo? Então, beleza. Agora que a gente tem essa equaçãozinha aqui, sabe que é igual a zero, qual que é a outra coisa que a gente pode estar trabalhando agora? A gente pode trabalhar com a própria definição de trabalho. Como é que a gente calcula trabalho? No geral, assim, generalizando para gases ou líquidos, A gente sabe que, por definição, trabalho é igual à integral do volume inicial até o volume final, integração definida, entre o produto entre a pressão essa que vai depender do volume, de como o nosso volume está variando, então vai ser uma função, da pressão, vai ser uma função em que a pressão está em função do volume, vezes o elemento infinitesimal de volume, certo? Essa é a primeira definição que a gente pode estar utilizando. Agora, o que é que a gente pode considerar aqui? A gente pode considerar uma aproximação que é muito interessante. A aproximação em questão é o seguinte: como a gente está imaginando que vai ser uma variação infinitesimal
de volume, ou seja, uma variação, cara, muito pequena. É uma variação ridiculamente pequena, é extremamente, quase imperceptível, entendeu? Essa é a ideia do infinitesimal. Se a gente está considerando um tipo de variação tão pequena, o que é que a gente pode dizer? A gente pode afirmar, né, ou melhor, a gente pode aproximar que a pressão é uma constante, tá? Se não dá para ver aí, eu escrevi C.T.E, né, para dizer que é constante. Se a pressão é constante em relação à nossa diferencial, o que é que acontece? Essa pressão, ela vem para fora, né? É uma constante, então ela passa aqui para fora, multiplicando a integral. Então, na prática, a gente vai estar resolvendo a integral de dv. A integral do infinitesimal, né? do diferencial, é a própria função. Então, se eu estou considerando o volume v e a diferencial é dv, né? Como eu estou integrando dv, então a resposta é v. Então, a gente vai ter aqui, então, que a pressão, eu vou omitir, tá? Como é constante, então eu vou só escrever P, nesse caso. P, tudo bem? Deixa eu ver aqui. P vai ficar VF menos VI. Ou seja, final menos inicial, isso aqui é uma variação. Então eu vou escrever isso aqui em delta, né? P é igual... Aliás, o trabalho é igual a P vezes delta V. Beleza. Só que agora a gente já consegue relacionar algumas a gente consegue relacionar algumas variáveis aqui, tá? Agora o que é legal da gente bater aqui no problema é a gente olhar para a variação da energia interna. Existe alguma expressão que continua relacionando variação de energia interna com temperatura, por exemplo, né, que a gente está lidando aqui? Existe. De novo, agora eu vou representar o delta agora no formato de uma diferencial. Então, a gente tem uma definição lá que é o seguinte: a variação infinitesimal da energia interna é igual ao número de mols da substância vezes o calor específico molar a volume constante vezes uma variação de temperatura dt. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Essa relação aqui, a gente geralmente escreve ela em termos de delta, né? No lugar do d aqui, a gente geralmente põe um delta. Mas como a gente está, de novo, tratando com variações muito pequenas, a gente usa diferencial. Note que n e cv são constantes. Então, o que é que a gente sabe? Que a variação de energia interna está intimamente ligada com a temperatura. Então, de acordo com como a temperatura varia, então a variação de energia interna vai variar de acordo. Tá? Então, se a temperatura varia de forma infinitesimal, então a variação de energia interna também será. Certo. Então, da igualdade aqui em cima, a gente pode tirar algumas conclusões, certo? Que seria o quê? Ó, primeira coisa, vamos lá, vamos substituir. A variação de energia interna, né? Que aqui eu posso escrever dessa maneira. N vezes C subscrito é V vezes dt é igual a menos o trabalho. Aqui eu só tenho que o trabalho é esse aqui. Se na verdade na igualdade é menos o trabalho, então é só colocar um sinal de menos aqui para garantir a igualdade. Então vai ser menos P dV, né, no caso. Não, dV? Não, peraí. Acho que eu estou me confundindo. Calma aí. Não, vai ser isso mesmo, né? É isso mesmo, porque como é uma variação infinitesimal, na verdade, esse procedimento aqui, né, que eu realizei com a integral, é só para mostrar que o trabalho vai ser igual a isso aqui. Tudo bem? Mas como é uma variação infinitesimal de volume, então eu posso escrever dessa maneira. Certo? Então, é isso. Essa é a igualdade em questão que a gente está trabalhando aí. Agora, o que é interessante da gente perceber, né? O que é que a gente pode resolver desse princípio aqui? A gente pode utilizar, né, como a gente está supondo que é um gás ideal, a gente pode utilizar a lei fundamental dos gases ideais, né? Que P vezes V é igual a N R vezes T, né?
Pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes o valor da temperatura em questão. O que é que a gente pode decorrer disso aqui? Veja que, como a gente possui variações de volume e de pressão, eu posso diferenciar essa igualdade aqui. Como assim? Eu posso derivar em ambos os lados. Eu posso derivar esse produto aqui, porque eu sei que a pressão e o volume estão variando infinitesimalmente, e a temperatura também está variando. Então, como é que vai ficar? Eu tenho uma função multiplicando outra função. Isso aqui dá uma regra do produto. Que vai ficar o quê? Derivada do primeiro, na derivada de P vai ser 1, né? Regra da potência. Então, vai ser VDP, não é isso? Vai ser VDP, né? Porque de novo eu estou diferenciando, mais, agora em relação ao V, né? Vai ficar P dV. E isso aqui é igual a NR dt, né? Porque a temperatura também está variando. Então a derivada aqui não vai ser igual a uma constante, né? Nesse caso igual a zero, né? Enfim, então a gente tem essa outra igualdade aqui para a gente lidar. E ela é relativamente muito boa da gente lidar, por quê? Porque veja só, eu tenho NR dt. E aqui em cima eu tenho N e dt também. O que é que eu posso fazer? Eu posso isolar todo mundo. Pô, mas aqui não aparece R, então multiplica por R em ambos os lados, né, para não alterar a igualdade. Eu vou multiplicar esse lado aqui por R e esse lado aqui por R. Por quê? Porque aqui aparece R. E eu quero substituir o que vai aparecer depois dessa relação, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu ver. A gente vai substituir N dt. É isso mesmo. Então vai ficar N R dt igual a menos P dV, né, que já estava aqui. Eu vou passar esse CV multiplicando, né, o calor específico molar a volume constante, vezes o R, porque eu multipliquei em ambos os lados. Certo? Então agora, como eu tenho NRDT e NRDT aqui, eu posso jogar aquilo ali. Então eu vou ter VdP mais PdV igual a menos P e ali vai ter o R. Só que agora eu quero puxar a atenção para vocês para esse R. Porque como a gente está trabalhando com calor específico, né, a volume constante, existe uma relação para esse R aqui. Tá? E qual que seria a relação para esse R? A relação para esse R é o seguinte, que Cp, né, o calor específico molar a pressão constante, é igual a CV mais R. Tá? Isso aqui é outra definição. Então, eu posso substituir, né, posso isolar R aqui. Então, eu vou ter que R é igual a diferença entre Cp e Cv. Tudo isso para que eu possa substituir aqui dentro. Tá? Ou melhor, aqui, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar esse produto aqui, né? Então, vai ficar Cp menos Cv, tudo isso aqui dividido por Cv, né? Multiplicado por dV. Tá? Faço um parênteses errado aqui. Tudo isso aqui multiplicado por dV. Certo? O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer uma distributiva aqui. Tá? O sinal negativo aqui, então ele vai passar, na verdade era o P, né? Botei fora aqui. Enfim. Vai vir um sinal negativo para cá, deixa eu apagar tudo e reescrever. Aqui está Cp menos Cv, mas com sinal negativo vai ficar Cv menos Cp. Tá? Então, eu vou ter que pressão vezes dV vai ser igual a Cv menos Cp. Que eu vou colocar dessa maneira aqui.
Por quê? Porque estava todo mundo dividido pelo mesmo denominador, CV. E eu fiz isso aqui por quê? Porque aqui eu vi que vai simplificar. Então, CV dividido por CV vai dar o quê? Vai dar 1. E aqui, pessoal, que aparece o nosso querido fator gama. Tá? O nosso fator gama ele é uma constante. E ele é definido como sendo a razão entre CP e CV. Tá? Esse aqui é o nosso gama. Então, aqui eu vou ter PDV vezes 1 menos gama. Tá? A gente faz isso só para não ter que escrever essa razão toda hora. Então, o que, é que a gente pode fazer agora? Vou acelerar um pouco, tentar, né? VDP mais PDV vai ser igual a... Vou fazer distributiva. Então, eu vou ficar com PDV e aqui vai ficar menos P gama dV. E perceba que eu tenho PDV em ambos os lados da equação. Então, ó, posso simplificar. E eu vou passar agora esse termo aqui que está negativo para o outro lado somando. Então, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com VDP mais gama PDV igual a zero. E isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem homogênea, tá? Que pode ser resolvida pelo método das equações separáveis, né? pelo método de frações separáveis. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu preciso, né, nesse método, unir a minha variável com o seu respectivo infinitesimal. Eu tenho um dp aqui, mas quem é que está multiplicando dp? O v. E aqui eu tenho um dv. Quem é que está multiplicando dv? Gama e p. O que é que eu posso fazer para unir todo mundo? Eu posso dividir todo mundo aqui. Tá? Desde que eu faça em ambos os lados. Aqui eu vou dividir por v e por p. Tá? Dividir todo mundo aqui por v e por p. Aqui vai continuar dando zero, né? E o que é que a gente pode fazer agora? Eu posso simplificar esse v com esse v e simplificar esse p com esse p. E aí, qual vai ser, o que é que sobrou aqui pra gente? Uma porrada de frações, né? dp dividido por p mais gama dv sobre v igual a zero. O que é que eu posso fazer agora? Eu posso integrar, né? Eu posso integrar essa equação. E aí o que é que vai acontecer? Aqui vai continuar dando zero, né? Zero vezes uma integral vai dar zero. Então veja que a integral de dp sobre p é o logaritmo natural. Aqui só para eu não ter que ficar me abaixando muito, eu vou apagar essa parte aqui de cima. Tá certo? Só para a gente poder ganhar um certo espaço aqui. Tudo bem? Rapidinho. Pronto. Então, o resultado dessa integral aqui é o logaritmo natural, nesse caso de p, né? Mais gama vezes o ln de v. E veja o seguinte, toda integral indefinida que a gente resolve, ela resulta em uma constante, certo? Então, eu vou ter uma constante de integração aqui e uma constante de integração aqui, que somadas continuam resultando numa constante. Eu não estou interessado em saber qual que é essa constante, porque pode ser qualquer número, certo? Então, eu vou ter uma constante somada com outra constante. Menos zero vai dar o quê? Vai continuar dando uma constante, que eu vou chamar de C. Tá? Aliás, C a gente já usou, né? Eu vou usar K, por exemplo. Tá? K. E outra coisa que a gente pode fazer, propriedade dos logaritmos. Se a gente tem um expoente, né, em um logaritmo, ele desce tombando. E a recíproca também é verdadeira. Se eu tenho gama que multiplica, uma constante que multiplica o logaritmo, então ele pode passar aqui para cima como sendo um expoente. Tá? Então eu vou ter ln de v elevado a gama igual a k. O que é que a gente pode fazer agora? A gente pode exponenciar isso aqui, né? Ou seja, deixar todos esses logaritmos naturais como um expoente e colocar aqui como base o número de Euler. O E elevado ao ln de p, né? Posso levar todo
Então vai ficar mais Ln de V elevado a gama. Isso aqui vai ser igual a E elevado a K. Como isso aqui é uma soma, eu posso separar, né, no produto de expoentes de mesma base. Então vai ficar E elevado ao logaritmo natural de P vezes E elevado ao logaritmo natural de V elevado a gama. Só que é o seguinte, E, que é a base, né, é a nossa base aqui, que está elevado a um logaritmo na mesma base, né, porque o logaritmo natural é na base do próprio E, isso resulta no valor do logaritmando. Então, na verdade, eu vou ter, de novo, lembra que essa soma aqui representa um produto. Então, eu vou ter, na verdade, P vezes, o que é que está dentro do logaritmando? V elevado a gama. E esse E elevado a K? Bom, E é um número, é uma constante. O K também vai ser outro número, vai ser uma constante. Uma constante elevada a outra constante continua resultando em outra constante, que eu vou dizer que é, sei lá, H, por exemplo. E tá aí. A gente consegue chegar na relação, né, principal, né, que a gente usa sempre aí, numa expansão numa expansão adiabática para um gás, né? Então a gente encontra essa relação, que o produto entre a pressão e o volume, né, e o volume está elevado a gama, tem que lembrar que gama é igual a Cp sobre Cv, são os calores específicos molares, né? Isso aqui resulta numa constante. O que é que isso significa? Que esse produto aqui nos permite trazer alguma igualdade que nos possibilite resolver alguns problemas. Para a gente entender melhor isso aqui, eu trouxe um exemplozinho, tá? Para a gente fazer. Então, é isso aí, essa é a conta, aquela proposição, tudo que a gente fez. Eu vou apagar isso aqui para a gente conseguir resolver um exemplo bem rápido, tá? Um exemplo simples. Só um tempinho aqui enquanto eu apago o que a gente fez, tá? Bem rapidinho, porque eu acho que o vídeo já tá longo, hein? Acho que eu acabei me estendendo demais. Enfim, o exemplo que eu vou abordar é o seguinte. É a compressão de um gás dentro de um cilindro, tá? Então diz o seguinte, o ar a 20 graus Celsius, então eu já vou marcar aqui, ó, os dados. A temperatura inicial que ele forneceu é 20 graus Celsius, certo? Eu acho que dá para ver daí, né? Dentro de um cilindro de um motor a diesel é comprimido de sua pressão inicial de 1 atm, certo? 1 atmosfera, e volume, né, inicial também de 800 centímetros cúbicos. 800 centímetros cúbicos. Há um volume de 60 centímetros cúbicos. Então, o volume final é de 60 centímetros cúbicos. Tudo bem? E aqui ele fala, trate o ar como sendo um gás ideal com gama igual a 1,4. E a compressão é adiabática. Tá? E aqui ele pede para a gente calcular a pressão final e a temperatura final. Então, como já é o foco da aula, né, é uma expansão adiabática. Então a gente pode utilizar aquela relação que eu citei no começo. E o que é que aquela relação significa? Veja, como vai rolar uma compressão nesse diesel, né, e é uma compressão adiabática, o que é que isso significa para a gente? Que aquele produto, né, como a gente sabe que o produto entre a pressão e o volume elevado a um fator gama é uma constante, isso significa que isso é verdade para todo o processo de expansão. O que é que isso significa? Eu posso relacionar as condições iniciais com as condições finais do que está acontecendo aqui. Então eu posso dizer o seguinte, como é adiabático, então a pressão inicial vezes o volume inicial elevado a gama é igual à pressão final vezes o volume final também elevado a gama. Tá? Eu estou interessado em saber quem? PF, né? Porque, deixa eu botar aqui, ó. Ele quer PF e ele quer TF, né? Temperatura final. Tá? Então, através dessa relação, a gente já consegue encontrar quem é a pressão final. Então, veja, aqui eu vou isolar PF. Então, PF vai ser igual a PI
vezes VI sobre VF elevado a gama. Tá? Dividir todo mundo aqui por VF elevado a gama, e como essa razão aqui tem o mesmo expoente, então eu posso utilizar a propriedade da potenciação. E aqui, cara, é só substituir os valores. A pressão inicial, como eu disse, é de 1 atm, né? Eu não vou colocar aqui a unidade ainda, né? Aqui a gente não precisa se preocupar com conversão, né? O volume inicial era de 800 centímetros cúbicos dividido por 60, e o gama é 1,4, né? Quando você resolver isso aí vai dar aproximadamente 37,6 atm. Então tá aí. Essa é a resposta, né? Essa aí é a resposta. Beleza. E agora, como é que a gente pode encontrar a temperatura final? Ele disse no enunciado que a gente pode tratar isso aqui como sendo, tratar o ar, né? Nesse caso era o ar, não era diesel não, né? Tratar o ar como sendo um gás ideal. Se a gente pode tratar ele como sendo um gás ideal, então a gente pode utilizar a lei fundamental dos gases. PV é igual a nRT. E de novo, se eu dividir todo mundo aqui por T, né? Eu vou ter que PV sobre T é igual a uma constante, N vezes R. São duas constantes, o produto das constantes vai dar uma constante. De novo, eu posso utilizar a mesma ideia daqui. Eu posso dizer o seguinte, que P inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final.